Graça e paz, irmãos. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Nós temos muitas razões pelas quais nós podemos e devemos prestar a Ele louvor, engrandecer o nome dEle, nos derramarmos aos pés do Senhor, dizendo o quanto Ele é bom, sendo de fato gratos por tudo aquilo que Ele fez por nós, sendo gratos por Ele ter nos salvado mediante um sacrifício de cruz, mediante um sacrifício que nós estávamos destinados a sofrer, mas Ele tomou o nosso lugar. E nós precisamos ter em nossos corações gratidão para nos achegarmos diante do Senhor. Por causa disso e por conta de tudo que Ele continua fazendo por nós, mesmo sem nós merecermos, mesmo como foi orado, mesmo sendo infiéis, Ele permanece fiel. E é isso que difere o nosso Deus de nós. E glória a Deus por isso. E o tema que nós vamos tratar hoje, talvez o principal sentimento que nós temos que ter nos nossos corações, é o sentimento de gratidão. Nós vamos falar de mordomia, a doutrina da mordomia. O que é a mordomia? É entender que nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus fez, das coisas que Deus criou e deu em nossas mãos. Então nós somos administradores das coisas que Deus nos deu. Tudo é dele, tudo acontece por meio dele, através dele, mas Ele permite que nós, administremos essas coisas. O estudo, eu dividi ele em duas partes. Nós vamos abordar a primeira parte hoje, que nós vamos falar dos 4 primeiros pontos. E na semana que vem nós vamos falar os 2 últimos pontos, que é o 5 e o 6, que é mais voltado para o dízimo. Então hoje nós vamos falar dos 4 primeiros, e semana que vem a gente fala a respeito da mordomia em relação aos dízimos e às ofertas. Ok? Então no nosso primeiro ponto, começa dizendo assim: todas as bênçãos temporais e espirituais procedem de Deus, e por isso os homens devem a Ele o que são e possuem, e também o sustento. Ok? Salmos, capítulo 24, no verso 1, o salmista diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós temos aqui diante desse primeiro ponto e desse texto de Salmos que nós acabamos de ler, uma das mensagens que deveria trazer mais esperança para os nossos corações nos dias que nós estamos vivendo. Por quê? Porque ter a certeza e a convicção de que o Senhor, o nosso Deus, aquele o qual nós chamamos de Pai, é o dono de tudo, dono de toda a terra e de tudo o que nela habita, deveria encher os nossos corações de alegria, de esperança, de gratidão e de muito contentamento. Porém, o grande problema que muitas das vezes nós enfrentamos, às vezes até de maneira inconsciente, não planejada, é de nós querermos ser Deus. A raiz do mal no coração do homem, a raiz do pecado, é justamente o fato de nós estarmos o tempo todo nas nossas vidas alimentando a síndrome de querer, de desejo de ser Deus. O pecado original cometido em Adão por nós, ele se trata justamente desse anseio, desse desejo que o homem tem, sempre teve, de querer ser Deus, de ter nas suas mãos o governo e o domínio de todas as coisas que estão à sua volta.
Então nós olhamos hoje para os nossos bens materiais e nós queremos governar sobre eles. Nós olhamos para os nossos cônjuges e queremos governar sobre eles. Nós olhamos para os nossos filhos, nós queremos governar sobre eles. Enfim, tudo aquilo que está à nossa disposição, que está à nossa volta, até de maneira inconsciente, nós queremos ter domínio sobre essas coisas, né? E o homem, ele possui dentro de si, enraizado na sua natureza, né, já esse desejo, essa ânsia por ser dono de tudo que está à sua volta. Porque essa é a raiz do pecado. Assim o pecado entrou na humanidade e no coração do homem, com esse desejo de ser Deus, de governar sobre tudo, né, de saber sobre todas as coisas. Porém, a doutrina da mordomia, que é a que nós estamos estudando aqui hoje, ela trata justamente de trazer para a nossa consciência, para o nosso entendimento, que nós somos meros administradores daquilo que pertence a Deus, né, que foi colocado por Ele mesmo nas nossas mãos, para administrar, para gerir, né? E se tudo então pertence a Deus, nós precisamos estar dispostos a administrar essas coisas, nos colocando debaixo da ordem de Deus, nos colocando debaixo da vontade de Deus, acerca de como essas coisas precisam ser administradas. Ou seja, não é da nossa forma, não é da maneira que nós achamos ser melhor. Isso envolve tudo nas nossas vidas. Isso envolve os nossos relacionamentos, envolve os nossos bens, isso envolve a nossa vida acadêmica, a nossa vida profissional, enfim, tudo, né? Nossa família, tudo precisa estar debaixo de uma administração, de um gerir, né, que esteja em acordo, né, em conformidade com a lei do Senhor, com a vontade do Senhor. Lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 9, o texto diz assim: alegre-se jovem na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem o seu coração e agradem aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus pedirá contas. Olha só que interessante que o texto de Eclesiastes aqui nos ensina. O conselho que é dado aqui aos jovens, mas também que se aplica a nós, né, como seres humanos, é para que nós andemos conforme aquilo que o nosso coração se satisfaça, né? Que nós andemos, que nós tomemos atitudes e vivamos segundo aquilo que os nossos próprios olhos se agradem. Porém, existe uma condição aqui muito clara, deixada por ele, que serve de alerta para nós. Na última parte do versículo 9 aí do capítulo 11 de Eclesiastes, ele diz assim: saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Então aqui cai por terra um pouco daquilo que nós aprendemos na nossa vida toda sobre o que é um livre-arbítrio, por exemplo. Por quê? O conceito de livre-arbítrio deveria ser de que nós podemos fazer tudo o que nós quisermos e não seríamos julgados por isso. Não teríamos sobre nós um julgamento pela forma que nós agimos. Né? Só que o texto bíblico aqui deixa claro para nós no livro de Eclesiastes é que nós daremos sim conta a Deus de tudo aquilo que nós fizermos. Ou seja, para estarmos bem com Deus, para não sermos julgados por Deus de maneira a sermos condenados por Ele, só existe uma escolha para se fazer. Né? Só existe um caminho, que é o dele. Então, consequentemente, se nós não nos posicionamos ao lado de Jesus, ao lado de Deus, ao lado da sua lei, da sua palavra, consequentemente, seremos julgados e condenados por Ele. Ok? E por que isso acontece? Justamente porque diante de tudo que nós fazemos, nós estamos lidando com tudo que foi criado por Deus. Se Deus é dono de tudo, de todas as coisas, da terra, de tudo que nela habita, logicamente, Ele é dono de todas essas coisas. E nós, enquanto aqui estamos, nós estamos lidando, nós estamos administrando, guiando coisas que foram criadas por Ele, coisas que pertencem a Ele.
Sejam pessoas, sejam coisas, sejam ações, qualquer coisa, né? Ou seja, diante da sua infinita sabedoria, Deus, Ele vai julgar cada um de nós de acordo com os passos que nós dermos na administração das coisas que Ele criou, ok? E que Ele deixou para que nós administremos. Então nós precisamos ser bons administradores da criação de Deus, daquilo que Deus fez e nos deixou para cuidar. Então fica claro, irmãos, que nós não possuímos nem mesmo a nós mesmos. A mordomia de Deus, ela se aplica inclusive ao modo como nós guiamos e administramos as nossas próprias vidas, as nossas próprias atitudes, as nossas próprias decisões. Se fomos criados por Deus, pertencemos a Ele. Então precisamos gerir as nossas vidas, administrar as nossas vidas em conformidade àquilo que Ele nos criou para ser, certo? Então todas as nossas escolhas relacionadas a nós mesmos, elas serão analisadas e serão julgadas por Deus também. Somos mordomos também das nossas próprias vidas e das nossas próprias decisões. Não somos donos, somos mordomos. Ok? O segundo ponto diz que o crente pertence a Deus porque Deus o criou e o remiu em Jesus Cristo. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 1, verso 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Às vezes a gente, nessa de ouvir que nós não somos donos de nós mesmos, talvez isso gere um certo desconforto em nós. Por quê? Porque nós queremos ser donos de nós mesmos. E na grande parte do nosso dia, na grande parte da nossa vida, nós temos a sensação de que realmente somos donos de nós mesmos. Por quê? Porque nós escolhemos tudo que nós vamos fazer, e fazemos, ou que nós não vamos fazer. Só que o que o texto de Eclesiastes nos ensinou? Que ao final, daremos conta de todas essas escolhas, de todas essas decisões que tivemos a Deus. E aí quem irá julgar será o próprio Deus. Por isso que é importante, tão importante, estarmos em conformidade ao que Deus tem a nos ensinar, tem a nos mostrar. Então nesse texto aqui que nós lemos, de Gênesis, nos mostra o motivo por que Deus tem o domínio absoluto sobre nós, sobre tudo, sobre todos. Por quê? Porque Ele nos criou, né? O homem ele foi criado a partir de uma ação direta de Deus. Deus agiu, Deus criou o homem com as suas próprias mãos. Ele deu vida ao homem, Ele formou absolutamente todas as partes que compõem o nosso corpo. Então foi Ele quem nos fez. Então isso concede a Ele todo o poder e toda a autoridade possível e necessária para que a sua própria maneira Ele domine as nossas vidas, ele seja realmente o dono das nossas vidas. E Ele fará isso através do julgamento, se baseando naquilo que Ele nos deixou através da sua palavra. Então o que nós precisamos estar cientes? E além de estar cientes, ter a disposição de buscar isso todos os dias na nossa caminhada. É a alegria de fato, o contentamento, a gratidão como nós cantamos. Sermos gratos realmente todos os dias, simplesmente por termos sido criados à imagem do nosso Deus, à semelhança do nosso Deus. Nós somos criados para o louvor, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. E isso precisa nos encher de alegria, porque nós somos privilegiados por sermos criados para glorificar um Deus tão poderoso, santo e único como é o nosso Deus. Isso não deveria criar em nós, irmãos, um sentimento talvez de impotência, né? Um sentimento de frustração aí. Eu não estou falando para que você saia daqui frustrado, falou, poxa, minha vida já está um caos, né? E eu não mando nem em mim. Mas o que nós precisamos entender é que o sentimento que ele precisa ser criado nos nossos corações, alimentado, né, no nosso dia a dia, diante desse fato, é o sentimento de alegria
por pertencer a um ser tão grandioso, tão infinitamente melhor e maior do que nós, na sua existência e nas suas ações. Ele é melhor, a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Foi mediante a essa vontade que nós fomos criados. Portanto, nós precisamos entender que ele, além de saber muito mais do que nós, ele conhece os caminhos muito melhores do que nós conhecemos. Então não há a menor possibilidade, irmãos, de nós sermos melhores e fazermos melhores escolhas para as nossas vidas do que Deus pode fazer. E através da sua palavra, através da sua lei, ele já nos mostrou qual é a vontade dele para o seu povo. Nós somos ainda mais privilegiados, porque muitas das vezes nós nos colocamos em algumas situações em que nós talvez sintamos que Deus esteja distante de nós. Eu não sei o que eu faço, será que é a vontade de Deus, será que não é? Né? Só que a Bíblia, ela expressa, ela relata, e ela define para nós, como seres criados por Deus, como filhos de Deus, absolutamente tudo o que nós precisamos para tomar todas as decisões necessárias nas nossas vidas. Talvez nós não encontremos claramente, né? Eu tenho que escolher esse emprego ou esse. Mas você vai encontrar princípios, você vai encontrar base, fundamentos para que você faça essas escolhas. Ok? Então, Deus não nos deixou na mão. Né? Ele nos criou, Ele enviou seu Filho, né, para morrer por nós. Jesus voltou ao Pai, o Pai enviou o Espírito para que estivesse no nosso meio, nos ajudando a entender a sua lei, nos ajudando a entender a sua palavra. Nós precisamos apenas estar dispostos, né? Nós precisamos, no mínimo, ter vontade de saber qual é a vontade de Deus. Né? É que às vezes nós tentamos buscar, nós queremos buscar alguns atalhos. Né? Então nós queremos que as coisas aconteçam de forma milagrosa, de uma forma muito impactante. Nós queremos sentir algo, ver algo. Nós queremos, né, que uma luz apareça como sinal de resposta. Mas isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas isso não é uma lei que aconteça. Por quê? Porque nós não precisamos. Né, os sinais, as maravilhas, os milagres, a principal causa, a principal razão deles existirem, por exemplo, no tempo em que Jesus, né, vivia o seu ministério, era para provar que Ele era Deus. Hoje nós não precisamos mais de provas. Por quê? Porque nós já temos a Bíblia para comprovar. E todos nós aqui, eu acredito, que já tivemos experiências suficientes para entender quem é Deus. E nós não precisamos mais, irmãos, provar a Deus. Porque se estamos aqui, é porque cremos em Jesus, cremos na obra salvadora, redentora de Jesus, cremos que Ele é o Filho de Deus, cremos em Deus, em tudo que Ele fez e faz. Então, todos nós já experimentamos de alguma forma, todos nós experimentamos todos os dias os milagres do Senhor nas nossas vidas. Então, a Bíblia nos é suficiente. A palavra do Senhor é mais do que o suficiente. Ela nos mostra absolutamente tudo o que nós precisamos para seguir, para tomar as nossas decisões, para entender qual é a vontade do Senhor. Amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, os versículos de 18 a 21. O texto diz assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que os seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus.
aqui está mais uma chave ainda maior de compreensão do que significa nós pertencermos a Deus. Veja que o fato de nós pertencermos a Deus, irmãos, vai muito além de nós termos sido criados por Ele. É fato que somente essa questão de termos sido criados por Ele já seria o suficiente, né, para Ele exercer o seu domínio sobre nós, né, porque através dessa ação direta Ele nos criou, nós somos criados por Ele. Então, se Ele nos criou, não há nada mais justo do que nós pertencermos a Ele. Só que, no momento em que em Adão nós escolhemos pecar, ao invés de obedecer a Deus, nós fomos desligados de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então perceba que por causa do pecado houve uma separação entre Criador e criatura, entre pai e filho, entre Deus e o homem. Né? O pecado nos afastou. O pecado fez com que Deus, como diz o texto, escondesse a sua face de nós, para não ouvir os nossos pedidos. É aí que entra Jesus. Através de Jesus, isso nos foi trazido de volta. Efésios capítulo 2, verso 13, diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então, um preço muito alto foi pago para que nós pudéssemos estar aqui. Um preço muito alto foi pago para que pudesse ser restabelecida a nossa comunhão com Deus, para que nós pudéssemos ser religados a Deus, né? Através da morte de Jesus, através do sangue derramado por Ele na cruz, é que nós tivemos a chance e o privilégio de termos de volta os olhos do Senhor voltados para nós. Então, o que nós temos para entender com isso é que definitivamente nós somos propriedade de Deus. Além dele ser o nosso Criador, ter nos formado desde o ventre das nossas mães, Ele ainda enviou o seu Filho para morrer por nós, para pagar uma dívida que era nossa, para apagar, né, toda a nossa culpa e o pecado que nos afastava dele, né, para que nós pudéssemos ter de novo a chance de sermos chamados filhos de Deus. E glória a Deus por isso. O terceiro ponto diz que nós pertencemos a Deus. Então, pertencendo a Deus, o crente é mordomo ou administrador da vida, das aptidões, do tempo, dos bens, da influência, das oportunidades, dos recursos naturais e de tudo que Deus lhes confia em seu infinito amor, providência e sabedoria. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, nos versículos de 17 a 19, diz assim: portanto, não pensem, a minha força e o meu poder, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. O conselho é para que nós não pensemos que a nossa força, que o nosso poder, o nosso próprio agir é o que nos concede os nossos bens, as nossas riquezas. No verso 18 continua: pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Olha só, esse texto aqui, ele assegura que absolutamente tudo que nós temos e possuímos, só possuímos pela bondade de Deus, que nos capacita a lutar para conquistar essas coisas. Muitas das vezes, no decorrer das nossas vidas, da nossa caminhada, né, quando nós conquistamos alguma coisa, seja ela qual for, nós temos a tendência natural de nos esquecermos de Deus, né? Às vezes, no nosso discurso,
Às vezes até existe, né, aquele papo de, eu sou grato a Deus. Sabe aquela entrevista de jogador de futebol, quando acaba o jogo, ele ganhou a partida, ele vai falar, não, eu quero agradecer primeiramente a Deus, mas no fundo o ego está borbulhando, né, eu que consegui, eu que fiz, eu que fui, eu que ganhei. Né, e em alguns momentos nós citamos a Deus, só que no nosso íntimo, dentro do nosso ser ali, no nosso coração, o que arde é o egoísmo. O que arde é uma auto-idolatria. Nós nos idolatramos a nós mesmos pelas nossas boas escolhas, pelos nossos bons relacionamentos, pelas nossas conquistas. E nós nos esquecemos que se não fosse Deus, nem nos levantaríamos da cama. Só nos levantamos porque Ele nos concede graça para isso. E se não fosse por isso, nós não conseguiríamos absolutamente nada. Né? E a questão disso é que o próprio texto ele nos alerta, né, para um perigo de nós não reconhecermos verdadeiramente Deus como sendo o autor de tudo aquilo que nós podemos conquistar. O texto ele nos adverte, ele nos exorta para o fato de que se nós esquecermos do Senhor, certamente seremos destruídos. E por vezes nós temos a tendência de olhar para textos assim e pensar que Deus ele está nos castigando, né? Porém a ênfase que é dada aqui no texto é para mostrar e alertar sobre a importância de nós reconhecermos Deus como sendo aquele que nos possibilita ter conquistas, né? Olhar para tudo que nós conquistamos, tudo que nós temos de fato e adquirimos no decorrer das nossas vidas, com o entendimento de que absolutamente tudo isso veio por intermédio de Deus, seja numa ação direta dele, ou então através da força, da inteligência que ele nos dá, nos capacita para usarmos e buscarmos essas coisas. O versículo 19 fala assim: se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. A nossa tendência a olhar para esse trecho aqui, quando o texto diz sobre seguir outros deuses, é que nós, logo a gente liga isso à religião. Né? A gente fala, não, eu nunca vou seguir outro Deus. Deus para mim é só um. Né? É só Deus, Jesus, que morreu na cruz. Só que quando o texto se refere a seguir outros deuses, são os deuses do nosso coração. Cada um de nós temos um Deus que nós adoramos no nosso próprio coração. Um Deus que nós idolatramos no nosso próprio coração. Esse é o maior mal da humanidade. Nós vivemos e nos movemos muitas vezes por intermédio da idolatria do nosso coração. Outra coisa que nós costumamos ouvir, né, quando a gente ouve sobre idolatria, nós já associamos isso a imagens, né, a esculturas, mas não. A idolatria vai muito além disso. Nós idolatramos os nossos filhos, nós idolatramos os nossos trabalhos, nós idolatramos a nossa posição social, nós idolatramos o nosso time de futebol, nós idolatramos nossa mulher, nosso marido, nós idolatramos o nosso cachorro, nós idolatramos tudo, casa, enfim, tudo, carro, nós idolatramos tudo. Por quê? Porque nós temos a sensação de que tudo é nosso, que está tudo na nossa mão para nós dominarmos, para nós governarmos. Quando o único ídolo do nosso coração deveria ser o nosso próprio Deus, aquele quem nos dá tudo. Porque quando nós pensarmos no Senhor, com o foco de que Ele, e só Ele, é o nosso Deus, quem nos dá tudo, nós não conseguiremos mais idolatrar coisas e pessoas. Por quê? Porque não nos pertencem. Como que eu vou idolatrar algo que não me pertence, que não é meu? Não tem razão para isso. Por isso que é importante, irmãos, nós temos a consciência de que somos mordomos, de que somos administradores daquilo que Deus nos confiou. E é importante saber que devemos ser bons mordomos, bons administradores. Não é verdade? Nós temos a passagem, né, onde
passagem dos talentos, né, onde um pega ali o seu talento, enterra para ninguém tomar dele. O outro pega 2, multiplica esses 2, e o outro pega 5 e multiplica os 5. Aquele que enterrou, ele foi condenado por Deus. Porque ele não foi um bom mordomo. Deus deu algo para ele e ele enterrou, para que ninguém tirasse. Idolatria. Isso é o ídolo que nós construímos no nosso coração. Nós idolatramos coisas, os nossos pertences. Nós temos ciúmes de coisas banais, de coisas que não agregam em absolutamente nada para as nossas vidas, de coisas que são terrenas e não que são eternas. Quem dera nós tivéssemos esse zelo no nosso coração com a Bíblia, com a nossa Bíblia que está lá no nosso guarda-roupa cheio de pó. Ou então está aberta lá no Salmo 91, na mesa lá. Aí nós idolatramos a Bíblia de forma errada, como se ela fosse fazer algo ali, né? Não vive não, para você ver. Então é isso, irmãos. Os deuses que nós criamos nos nossos corações, eles precisam ser quebrados. Eles precisam ser deixados de lado. Não pense que ídolo é só aquilo que nós, às vezes, apontamos o dedo para criticar pessoas de outras religiões. Às vezes nós estamos idolatrando muito mais do que pessoas que idolatram uma imagem, por exemplo. Não que seja o ideal, né? Não que seja correto. Mas nós precisamos deixar os ídolos dos nossos corações. E precisamos ser mordomos, fiéis, administradores, bons daquilo que Deus nos confiou. Amém? Tiago, capítulo 1, verso 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha só, nós servimos a um Deus que, além de ser dono de todas essas coisas, é um Deus em quem não se pode achar variação ou sombra de mudança. Isso significa que Deus sempre será o dono de todas essas coisas, de todas as coisas, né, que nós temos à nossa disposição. E além disso, Deus sempre disponibilizará dessas coisas para que nós possamos gerir, para que nós possamos administrar. Então, apesar de continuar sendo dono de tudo, de todas as coisas, Deus ele não está interessado, irmãos, em um relacionamento onde não haja a possibilidade dos seus filhos participarem, de alguma forma. Então, Deus ele quer um relacionamento genuíno com seus filhos, conosco. E por isso, mesmo tendo o controle de todas as coisas em suas mãos, Ele vai continuar disponibilizando essas coisas a nós, né? Para que nós possamos desfrutar sim, mas de maneira correta, de maneira a entender de qual forma Ele quer que nós administremos. Então é esse relacionamento fiel e verdadeiro que Deus quer estabelecer com o seu povo. E é o que Ele vai continuar fazendo, porque nele não há sombra de mudança e de variação. O quarto e último ponto que nós vamos tratar hoje diz o seguinte. Deixa eu beber uma água. Cabe ao crente o dever de viver e comunicar ao mundo o evangelho que recebeu de Deus. Olha só. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15. Diz assim, ó. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Diante desse quarto ponto aqui, irmãos, e do texto de Romanos que nós lemos, nós temos talvez a tarefa de mordomia mais importante na vida do crente. A pergunta que precisa nos intrigar aqui, no texto que nós lemos, é: como ouvirão se não há quem pregue?
Essa é a maior tarefa que nós temos como mordomos do Senhor. Ser mordomo do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Nós temos uma mensagem poderosíssima nas nossas mãos. A palavra Evangelho, ela significa boa nova, né? Boa notícia. Que é a forma como o texto aqui de Romanos que nós lemos termina. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Então, é justamente isso que nós temos nas nossas mãos hoje. A boa notícia, a boa nova da obra salvadora de Jesus Cristo. Então, nós temos nas nossas mãos a condição, irmãos, de mostrar para as pessoas ao nosso redor a respeito de um ato salvador praticado por Jesus. Nós devemos anunciar o seu ministério, nós devemos anunciar a sua obra, os seus milagres, tudo aquilo que ele fez no decorrer da sua vida aqui, tudo aquilo que ele continua fazendo por nós. Né? Além disso, está nas nossas mãos apontar também o caminho, né, que essas pessoas devem seguir diante dessa obra e mostrar para essas pessoas que através do arrependimento genuíno de pecados, elas também poderão ter acesso a essa boa notícia. E por fim, desfrutar dessa boa notícia, que é a mensagem do Evangelho. Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Perceba a convicção aqui do apóstolo Paulo, né, de que pregar o Evangelho era uma obrigação que ele tinha, não era uma opção, não era um algo a mais que ele poderia dar para Deus, não. Era a base, era o princípio, era algo que ele... O que é a obrigação? Quando nós somos obrigados a fazer algo, nós precisamos fazer sem ser mandados, porque é nossa obrigação. Então, nós não precisamos ser mandados para fazer. Né? Lá no teu serviço, você tem as suas responsabilidades, que ninguém precisa que você mande para que você faça. Por quê? Porque é sua obrigação. Então, Paulo, ele entende o Evangelho, o pregar o Evangelho como obrigação na vida dele. Então, ele rejeita todo e qualquer tipo de vanglória, todo e qualquer tipo de mérito próprio que ele poderia ter, assumir, né, por estar pregando o Evangelho. Ele rejeita. Ele começa dizendo: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Por quê? Porque essa é a minha obrigação. Então perceba que, mesmo diante de um contexto, olha só, completamente desfavorável, em que o apóstolo Paulo vivia, né, em um contexto onde ele enfrentava perseguições das mais severas possíveis, onde por diversas vezes ele precisou enfrentar a prisão, o cativeiro. Mesmo assim, mesmo diante de todas essas complicações, essas dificuldades que ele tinha, ele nunca sentiu no seu coração estar fazendo demais por Jesus e pela obra do reino. Ele sempre olhou para o seu esforço, ele sempre olhou para o seu sofrimento, para a sua angústia, para a sua dor. Ele sempre olhou para o seu contexto em que ele era perseguido, em que ele era torturado, em que ele ficava preso, sofria, apanhava, passava fome. E ele entendia que estava passando por tudo aquilo, porque era obrigação dele anunciar o Evangelho. Irmãos, essa é uma mensagem que precisa nos envergonhar, precisa nos constranger. Porque hoje, nós não conseguimos ver, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, sequer como uma dádiva. Imagina como uma obrigação. Nós não conseguimos nos sentir privilegiados por estar pregando o Evangelho, por estar vivendo o Evangelho, por estar anunciando uma boa notícia para as pessoas. Nós não conseguimos sentir isso. A obrigação que nós sentimos é uma obrigação diferente da obrigação de Paulo. Nós nos sentimos obrigados
a pregar o evangelho, a ir à igreja, a dar bom testemunho, mas isso é um peso para as nossas vidas. Enquanto Paulo estava sofrendo as perseguições mais severas, mais difíceis, ele continuava, ele saía, ele de lá de dentro pregava o evangelho porque ele sabia que era para aquilo que ele vivia. Era obrigação no sentido de viver para aquilo, de não ter outra coisa que ele tinha para viver, senão pregar o evangelho. Por isso que era uma obrigação para ele, não era um fardo, não era um peso para ele anunciar o evangelho. Porque se fosse, irmãos, com certeza ele teria deixado de pregar. Passando por tudo que ele passou, ele teria deixado de pregar. Mas ele sentia prazer em fazer isso. E o maior prazer de Paulo, né, a gente percebe o ápice do prazer de Paulo em pregar o evangelho, em anunciar o evangelho, quando ele diz que viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Percebe onde estava o nível de comprometimento do apóstolo Paulo com a pregação do evangelho? Estava num nível tão alto, tão absurdo, tão elevado, que fazia com que ele pensasse que se ele morresse pregando o evangelho, ele estaria ganhando, ele estaria lucrando com isso. Ele abriu mão de tudo que ele vivia aqui, ele abriu mão de absolutamente todos os seus prazeres, todos os seus desejos, toda a sua vontade, ele abriu mão de tudo aquilo para viver o prazer de levar o evangelho. Isso precisa nos incomodar, precisa trazer nos nossos corações, irmãos, um desejo ainda maior por estar na casa do Senhor, adquirindo conhecimento, para que quando nós pisarmos os nossos pés lá fora, nós tenhamos como anunciar essa boa notícia, como levar essa boa nova. Nós tenhamos a capacidade de olhar para as pessoas, né, com uma vida tão reta, tão íntegra, tão fiel diante de Deus, sendo tão bons mordomos da mensagem que Deus nos deixou, de poder pregar, arrependam-se dos seus pecados. Porque é uma mensagem dura de ser pregada, irmãos. Você precisa estar muito consciente, arrependido dos seus pecados, para você pregar que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Porque essa é a mensagem que o Evangelho traz. Que sem arrependimento, eu não posso ver a Deus. Portanto, eu preciso me arrepender dos meus pecados, para conseguir levar a mensagem, né, a boa nova da salvação para as pessoas. E para finalizar, um dos textos que mais representam para nós a mordomia e a administração das coisas que Deus colocou nas nossas mãos, está lá em Colossenses 3, 23 e 24. É um texto bem conhecido, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então o entendimento que nós precisamos ter, né, e a esperança na qual nós precisamos descansar, é no fato de que absolutamente tudo que existe, só existe porque Deus criou e nos permitiu possuir. Tudo que temos, tudo que somos, todo o conhecimento que adquirimos, só temos, só adquirimos, só possuímos, porque Deus primeiro criou e segundo permitiu que nós tivéssemos. Então nós devemos encarar, irmãos, como um privilégio para nós termos a chance de administrar as coisas feitas por Deus. E diante desse privilégio existe a obrigação da nossa parte de viver intensamente a mordomia, a administração dessas coisas e fazer absolutamente tudo como se fosse para o Senhor. Façam tudo de coração como para o Senhor e não para pessoas. Tudo como para o Senhor. Tudo, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, o cuidado com as nossas coisas, o cuidado com as pessoas que estão à nossa volta. Faça tudo isso como se fosse para o Senhor.
como se Jesus, óbvio que ele está, mas como se ele tivesse fisicamente sentado do seu lado, te olhando fazer. Se tudo que nós formos fazer, nós pensarmos que Jesus está sentado do nosso lado fazendo, duas coisas vão acontecer. Primeiro, que nós vamos fazer tudo muito bem feito. Tudo aquilo que nós nos propormos fazer, nós vamos fazer de todo o coração, porque eu tenho o meu Pai, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, me vendo, e eu vou fazer para Ele. E segundo, nós vamos deixar de fazer muitas coisas que nós sentiríamos vergonha de fazer, se Ele de fato estivesse fisicamente do nosso lado. Então, essa é uma prática que nós precisamos ter, de pensar que Jesus está, que tudo que nós fazemos, como a Bíblia nos ensina, tudo que nós fazemos, precisamos fazer como para o Senhor, e não para homens. E por fim, a esperança, né, que nós temos, é por saber que existe uma herança reservada para nós, filhos. Né, herança é para filho. E essa herança, ela será muito maior e muito melhor do que qualquer bem ou qualquer prazer que nós possamos ter nessa vida. A herança eterna, irmãos, de poder desfrutar de uma vida ao lado do Pai, será a maior recompensa que nós poderemos desfrutar em toda a nossa existência. Então, que com ansiedade mesmo, ansiosos, nós possamos estar aguardando esse momento, aguardando para que esse dia chegue. E até lá, irmãos, que sejamos bons mordomos, que sejamos bons administradores daquilo que Deus nos deu. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui na sua casa, reunidos em seu nome, como igreja, como parte do seu corpo, interessados, Pai, em aprender mais do Senhor, em conhecer mais de Ti. Muito obrigado, Pai, porque até mesmo esse momento o Senhor já havia preparado na eternidade para que nós estivéssemos aqui. Pai, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que fomos maus mordomos, maus administradores daquilo que o Senhor nos deu. Sejam coisas materiais, sejam relacionamentos, seja o lidar com o nosso próximo, com o nosso irmão, seja no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, faculdade, seja onde for, seja na administração da nossa própria vida, das nossas próprias ações, decisões. Nos perdoe, Pai, por todas as vezes em que nós nos esquecemos, que nós estamos lidando com coisas e pessoas que pertencem ao Senhor. E que nós possamos, Pai, todos os dias buscar sermos mais parecidos contigo, mais desejosos, Pai, por Te conhecer, por estar mais próximos de Ti. Porque dessa forma que nós vamos entender de fato de que maneira nós devemos cuidar daquilo que é Teu. E nós queremos, Pai, participar da Sua obra. Nós queremos participar da expansão do Seu reino, cuidando daquilo que é Teu. Porque somos, de fato, privilegiados por isso. E não há nada melhor, Pai, do que cuidar daquilo que é do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, mesmo sem merecermos. Obrigado, Pai, porque ainda sendo pecadores como somos, o Senhor se compadece de nós. O Senhor tem misericórdia das nossas vidas e nos abençoa de maneira que nós sequer merecemos, Pai. Me sinto envergonhado diante do Senhor. Mas peço, Pai, que o Senhor restaure em meu coração, no coração dos meus irmãos, da sua igreja, um espírito, Deus, que seja disposto a Te obedecer, a Te ouvir, a cuidar daquilo que é Teu. Nós Te louvamos e bendizemos o Seu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?